Bom dia a todos. Vamos dar continuidade ao nosso treinamento. Só fazendo uma reciclagem. Nós falamos de atendimento ao cliente, nós falamos da importância que é a comunicação, a clareza, a empatia. Depois nós falamos de gestão de conflito, a importância que a gente saber gerir as nossas emoções, o que isso vai trazer de benefício dentro da nossa vida, tanto pessoal quanto profissional. E agora nós vamos falar da comunicação assertiva, que é a chave do sucesso. Não estou falando da parte somente profissional, mas também da parte pessoal, o quanto isso ele é fundamental para alcançar o sucesso de qualquer empresa. Eu vou dar alguns cases de exemplo, algumas situações dentro do nosso mundo contábil, para que vocês possam entender o quão isso é fundamental, porque ela permite a troca de ideias. Quando a gente vai tratar uma questão de um feedback, que a gente consegue fazer a leitura dos nossos colaboradores, a leitura corporal, a leitura oratória, isso traz benefícios que, muito bem trabalhados, eles vão estar muito bem alinhados com a questão de relacionamento, fortalecendo a marca da empresa, impulsionando, de fato, o progresso dentro da organização. E a importância da comunicação no ambiente de trabalho? O que isso nos proporciona? Primeiro, o aumento da produtividade. Quando você tem uma comunicação muito clara, muito efetiva, assertiva, a efetiva, ela permite que as tarefas elas sejam muito realizadas de forma mais rápida e eficaz. Muitas das vezes o cliente ele entra em contato conosco para alguma consultoria, alguma dúvida tributária, e a gente não tem de pronto a informação para fornecer para o cliente. E a gente pode, novamente, acordar com o cliente uma nova reunião, um novo retorno, e muitas vezes falar assim, cliente, eu não entendi qual é a sua dúvida. Quantas vezes no nosso dia a dia, na nossa correria, a gente preocupado de olho nos fechamentos, nos prazos, e o cliente, ele entra em contato, tirar questões do dia a dia da operação dele, e às vezes não conseguimos entender com clareza aquilo que o cliente ele necessita. E a gente precisa ter esse cuidado, esse tato de poder entender qual é a clareza da comunicação, o que a gente precisa entender. Isso é na oratória, é na linguagem corporal, que muitas vezes eu falei para vocês também, o quanto é importante a gente ter a escuta, a escutativa. Muitas vezes, quando o cliente ele fala, a gente consegue absorver na escuta ativa tudo aquilo que ele precisa nos comunicar. A comunicação, ela fortalece os laços, tanto entre nossos colegas de trabalho, dentro da corporação, porque isso alinha esforços na direção de metas comuns. Eu preciso estar muito bem, o meu contábil alinhado com o meu fiscal, porque o meu contábil é a ponta, ele audita o trabalho que o fiscal está entregando. Eu preciso que o meu contábil esteja alinhado com a minha folha de pagamento. Eu preciso que a empresa inteira esteja alinhada com a cultura, com a missão e valores de onde a empresa quer chegar. Isso tudo fortalece os laços entre o nosso relacionamento e a nossa comunicação. Isso facilita muito a resolução dos nossos problemas. Ao compartilhar informações, ideias, a comunicação, ela possibilita a gente identificar soluções mesmo antes dos desafios acontecerem. Hoje eu sou especialista nessa área de sucesso com o cliente. Eu faço um trabalho muito preventivo. Eu entro em contato com o cliente muitas vezes, a cada 3 meses, para fazer uma pesquisa de satisfação. E eu faço a questão da escuta ativa. Eu espero o cliente falar qual é a sua satisfação com prazos, com a entrega, com o meu atendimento, com o meu retorno. E de acordo com o que eu vou fazendo a leitura da fala, da oratória dele, eu vou já trabalhando dentro do meu pensamento, qual ação corretiva que eu posso entrar com esse cliente. Eu vou sentar com a minha área fiscal, vou tentar entender quais os prazos, se a gente pode trabalhar alguma particularidade com alguns clientes específicos. Eu posso verificar com o meu contábil quais os clientes que exigem mais o seu gerencial no prazo acordado. Eu posso tentar entender com a minha área trabalhista quais as questões de cliente que pedem muitos trabalhos de prévias, de retificações, para que o cliente ele tenha essa comunicação logo na entrada da empresa. Tudo tem que estar muito bem alinhado. O cliente, quando ele entra de uma forma muito redonda dentro da nossa empresa, sabendo de todas as responsabilidades que ele tem conosco e a nossa com ele na questão de entrega, a resolução dos problemas fica muito fácil. E a gente trabalha muito também a questão da retenção. O cliente, quando ele está muito bem alinhado na questão das entregas,
da fala, da onde eu preciso chegar, o que eu preciso entregar, tudo fica muito mais alinhado na excelência do atendimento. A gente falou muito da empatia, falamos muito da comunicação, o que pode, o que não pode, numa fala, numa escrita, em um comportamento. Hoje a comunicação, ela é o ápice principal dos relacionamentos, tanto pessoal quanto profissional. A gente tem que entender que ele nos abre portas para conhecimento. A gente não consegue controlar o que o outro pensa ao nosso respeito, mas nós podemos controlar aquilo que a gente pode transmitir para o outro. É, Existe uma questão que eu falo muito para os colaboradores, que a gente tem que tomar muito cuidado de não levar as situações na questão das nossas relações para o lado pessoal, porque nós precisamos trabalhar todos os dias isso em nossas vidas. Falamos muito da gestão das emoções. Vocês perceberam que foi uma cadeia. Eu comecei abordando com vocês a importância do atendimento, a excelência, prazos, sensibilidade, escuta, linguagem corporal, o sentimento do cliente, por quais motivos ele fica dentro da contabilidade, por quais motivos ele está saindo. E eu mostrei o índice gigantesco, que é a questão da insatisfação. Hoje, toda a nossa área está focada muito na questão do atendimento. Nós passamos por uma mudança muito brusca dentro do nosso mercado, que foi de 2019 até hoje, 2026. E é um cenário que ele não vai voltar mais. Aquele cliente que a gente entregava nossos fechamentos, aquele cliente que deixava o seu gerencial na gaveta, aquele cliente que não se atentava a um diferencial de um evento de folha, hoje ele está atento a todo o negócio contábil, seja o pequeno, médio, grande. Hoje ele pegou gosto pela questão contábil, ele pegou interesse pelo seu negócio. Então, qual que é o diferencial hoje para o meu negócio? É o relacionamento, é o atendimento, é saber se comunicar. Nós estamos cada vez mais acelerando a era digital, a robótica, sistemas evoluídos, e cada vez mais estamos nos distanciando do cliente. Eu trabalho todos os dias da minha vida a questão de retenção, insatisfação, negociação junto com o meu cliente. E todos os dias eu escuto: eu não sou ouvido, as pessoas não entendem o que eu falo, vocês não se comunicam aí dentro, parece que existem várias contabilidades dentro de um único escritório, porque o cliente tem essa percepção. O cliente, ele entra para falar com uma área, a área não absorve aquilo que ele tem de necessidade, vai transferir a ligação para uma outra área que vai fazer as mesmas perguntas para o cliente, e ao mesmo tempo nosso hoje que está escasso aqui, é também para o cliente. Se ele parou todo o dia dele, ele está com um caminhão na porta para despachar uma mercadoria, ele precisa emitir uma nota para um outro estado, e a gente pega esse cliente, ele cai numa área contábil, que é para a área fiscal, a gente não consegue ter essa comunicação clara, não consegue fortalecer essa relação com ele para facilitar a solução do problema dele, isso só vai causar uma dor no cliente. O cliente, ele fica na contabilidade, ele fica em qualquer mundo empresarial pela forma que ele é atendido, pela forma que ele é entendido. E isso é vice-versa. A gente também precisa que o cliente entenda também com clareza aquilo que nós possamos passar. Cada um de nós aqui temos uma expertise, temos um conhecimento, estudamos para aquilo que a gente é bom. Cada um que está aqui hoje nessa sala tem a capacidade para estar aqui, né? Tem a capacidade para estar na empresa executando os seus trabalhos. Eu não sei o conhecimento que cada um tem aqui, como vocês não sabem o conhecimento que eu tenho. Então, nós precisamos ter muito cuidado na hora que a gente vai transmitir uma comunicação, a gente vai transmitir um entendimento, um trabalho que seja de uma forma clara. Eu estudei muito hoje essa questão da comunicação assertiva com vocês. E eu entendi que eu também preciso saber me comunicar com os meus treinamentos. Eu tenho um formato de fala para um público, eu tenho um formato de fala para outro público. Eu falo com o cliente do lucro real uma técnica, uma tratativa. Eu falo com o meu cliente do simples de uma forma diferenciada. Então, nós precisamos entender qual é o nosso público e qual é a forma que a gente precisa se comunicar com esse público. Quando a gente compartilha essas informações, essas ideias, isso vai trazer muito, muito benefício. Eu estou numa contabilidade que se relaciona. Eu estou numa contabilidade que ela entende
ela entende a minha dor, ela entende o que eu preciso, ela é objetiva, porque nós conseguimos aprimorar todos os princípios da comunicação. Nós passamos por uma série de treinamentos, nós estamos na reta final, vocês vão entender o porquê, cada passo foi abordado um assunto diferente, e eu espero de verdade que isso faça muita diferença hoje dentro do trabalho de vocês. Esses princípios, essas dicas que eu estou dando são coisas que nós vivemos todos os dias, e é o futuro, é o mercado. E aquela empresa que ela sair à frente, e ela entender que o foco hoje não é 100% as entregas, a minha qualidade, o meu produto, o meu prazo, e sim o atendimento, a comunicação e o relacionamento, de fato, a empresa vai entender aonde ela quer chegar. Clareza, vamos ter clareza, não só na fala, mas clareza naquilo onde a gente precisa entregar, naquilo que a gente precisa ter como objetivo. Eu preciso ser clara aqui hoje para vocês, eu preciso falar para vocês que vocês precisam é, falar com o cliente de uma forma clara, objetiva, de uma linguagem não tão técnica. Quando uma pessoa física, ela vai abrir uma empresa, ela está focada no negócio, ela vai fazer um planejamento estratégico, ela não sabe de PIS, COFINS, a liquidação simples nacional, ela não sabe de social, ela não sabe de nada disso. Quem sabe somos nós. Então, nós temos que ser muito claro para explicar para o cliente as principais informações, multa, as legalizações, como que funciona em outros estados, quais as porcentagens de imposto que o cliente vai pagar, aquilo que mais vai afetar o bolso dele. A gente não precisa entrar muito na técnica, a não ser que seja um cliente que entenda muito do nosso negócio. Por isso que é importante a gente ter a escuta, saber observar bem o cliente e ver até onde vai o entendimento dele, e saber falar a linguagem simples e direta. Ainda que nossos clientes sejam clientes que não tenham conhecimento contábil, mas ele entende do negócio, ele entende de mercado. Precisamos tomar muito cuidado, ainda que com clareza, com muita objetividade, muito cuidado, evitar muitos jargões, muitas falas que para nós é o nosso dia a dia, siglas. Cliente, ele não vive o nosso mundo. Nós não podemos direcionar a cliente as siglas que nós usamos no nosso dia a dia. Cliente nunca é um número dentro de uma contabilidade. Eu não posso falar o cliente 1894 está aqui na linha. Eu posso falar a Glaucia Consult está na linha. Ela está com uma dúvida referente à realidade de Prolabore. Eu preciso tratar o meu cliente de forma como uma pessoa jurídica. Ele criou um nome. Eu preciso, na hora de comunicar com o meu cliente, que eu for atender o meu cliente, eu tratar ele pelo nome, ter essa comunicação profissional, evitar muito jargões, muito costumes que nós temos no nosso dia a dia. E eu não estou falando só da estrutura de vocês. A maioria das contabilidades hoje tem essa linguagem, tem esse vício com o cliente, principalmente quando é o cliente que está muito tempo na carteira, o cliente que está muito tempo na contabilidade, cria uma certa intimidade e a gente acaba tendo uma comunicação muito mais fora do padrão. Isso traz à tona, porque quando o cliente ele entra em contato, seja com o tomador de decisão, seja com a pessoa do financeiro, que ele vai tratar uma rescisão, ele vai esquecer toda essa liberdade, ele vai esquecer toda essa forma como você trata ele, de uma certa amizade. O cliente escuta isso todos os dias. Isso é uma rotina de quem está nessa posição. A objetividade. Não tenho medo, não tenho medo de ir direto ao ponto com o cliente, não tenho medo e insegurança de qual é o certo e qual é o correto. Momentos anteriores, a nossa obrigação perante o CRC é orientar, mas a opção do cliente. Nós nunca podemos interferir e falar, você está fazendo errado, apontar. Isso não traz objetividade naquilo que a gente precisa entregar para o cliente. Para o cliente, olha, você pode correr sério risco de fiscalização. Isso pode impactar
Glaucia, sua uma multa muito comunicação está grande, você não vai travando. ter. Sua internet está travando um pouco, Um momento, Glaucia. vou verificar o que está acontecendo. Perfeito, obrigada. Estou ir. Podem responder, Ari? Continua falhando um pouco, mas pode seguir. Acho que o sinal está um pouco ruim aqui. Sim. Encontrar diversas barreiras dentro da nossa vida e dentro da nossa cultura, dentro da missão, valores dentro da empresa, barreiras comuns na comunicação, e é muito fácil a gente superar todas dicas que a gente leva muito para o lado pessoal, que são as diferenças. A partir do momento que nós temos diferenças, nós temos conflitos. Só que os conflitos, eles têm que ser trabalhados para virar feedbacks. Falei muito isso para vocês também. O conflito, ele é importante, ele traz trocas de ideias. Nós somos diferentes dos nossos gostos, das nossas rotinas. O cliente também é muito diferente das opções, estilos de vida. A empresa tem uma cultura que ela implantou hoje dentro para que a gente possa trabalhar numa organização. Quando a gente consegue entender essas diferenças com muito respeito, essas diferenças, quando ela acontece de uma forma muito inteligente, a comunicação ela fica muito eficaz, e isso impacta diretamente ao resultado, impacta diretamente ao, porque ele entende que a empresa, até o cargo de direção, fala a mesma língua. Entende a dor, entende a cultura, consegue interpretar as necessidades, porque eles foram treinados, eles foram posicionados para entender em parte, para que a gente possa atender de uma forma igual aos desiguais. Estar ciente de diferentes estilos, interpretações culturais, pode ajudar a superar muitos mal-entendidos. Eu falei para vocês, nós podemos controlar as emoções. Aquilo é feito, mas nós não conseguimos controlar o que sai dentro de nós, né? Então a gente precisa ter essa questão das emoções, de não transmitir a raiva, a impaciência, a ansiedade. Transformado em comunicação afeta diretamente a questões de mal-entendimentos. E isso impacta no retorno, isso impacta numa tarefa, isso impacta num trabalho em equipe, isso atrapalha numa relação líder para colaborador, colaborador para líder, tudo isso tem um retorno. É a ponta que faz toda essa ligação. Eu dei a dica também da questão do feedback. Como que é importante você, quando vai falar com o seu colega de trabalho, dar uma troca para ele de uma reunião que vocês participaram, que vocês não acharam interessante, como ele se posicionou no particular, bate esse papo inteligente, essa comunicação. Primeiro, ouça. Por que você achou inteligente tocar essa reunião nesse formato? Nós alinhamos que nós poderíamos fazer desse jeito. Por que você tomou outro rumo? Você entendeu que dessa forma a reunião seria mais rápido, o cliente iria entender melhor? Primeiro ouça, depois dê a sua opinião. E se da próxima reunião que nós realizarmos, a gente seguir por esse caminho? Eu conversei com o nosso RH antes desses treinamentos, eu recebi feedbacks dela, que para eu aprender a como eu me comunicar melhor com outras turmas, com outras empresas. Cada empresa tem o seu formato de atendimento, cada empresa tem sua cultura, cada empresa tem o seu padrão. E tudo a gente tem que entender como uma forma humilde de absorver, aprender e aplicar.
O que eu tenho de conhecimento não é o que vocês têm de conhecimento, o que vocês têm eu não tenho. E quando eu tenho essa troca, essa comunicação clara, olha, precisa acontecer assim, preciso entregar dessa forma, o horário é esse, tem uma comunicação clara, assertiva. Se nesse meio tempo, a gente que está oscilando, a imagem que não está alinhada, mas nós tivemos o nosso alinhamento, nós trabalhamos para que tudo acontecesse de uma forma assertiva. Os ruídos, as distrações, a gente nesse mundo virtual, online, eu queria muito ter a oportunidade de dar presencial, fazer uma dinâmica em grupo, ou a linguagem corporal, isso faz toda a diferença, mas a modernidade, a nossa rotina, a nossa correria, a nossa operação, o nosso dia a dia, não nos possibilita a oportunidade. Mas desde que a gente falar para vocês que essa questão da linguagem, da comunicação, da postura, entender que tudo influencia na comunicação, um ruído, uma distração, esse momento é nosso. Cansaço, preocupação, é um e-mail que eu tenho que responder, a Glaucia tem que falar até quase 9 horas, e eu preocupada que já terminei de entregar o Simples Nacional, só tem essa semana de fôlego, semana que vem já começa de novo os fechamentos, mas não se distraiam, porque o conhecimento é de vocês, tudo que eu estou passando para vocês nesses nossos encontros é para levar para o resto da vida, isso não é só para a corporação, isso é vida, nosso, nossas vidas. Então, evitem, quando as pessoas falarem com vocês, estiverem numa reunião, seja online, nesse momento, numa troca com o líder, numa reunião técnica com a equipe, não se distraia, dê importância para quem está na sua frente. Tenha respeito pela pessoa que está falando. Evitem estar com o celular. Isso transmite uma comunicação muito desrespeitosa. Ainda que a gente esteja preocupado o tempo todo com o horário, com entrega, com situações que estão acontecendo no nosso dia a dia, mas vamos ter muito cuidado com esse tipo de situação. Ruído. A gente não consegue reunião, eu estou com uma sala cheia de gente, eu preciso focar para tratar alguma situação com o cliente. Gente, vou entrar numa reunião, por favor, silêncio. É o cliente. Qual é a razão de nós estarmos aqui hoje, nesse momento? O cliente. Peça licença, peça alguns instantes para os seus colegas de trabalho, para que o cliente não sinta ruídos. Eu tomei toda a preocupação de preparar uma sala silenciosa, fechei todas as portas para que vocês não escutem nenhum ruído e possa absorver a técnica, a linguagem, a direção que eu informei para vocês anteriormente. Tem cliente que tem conhecimento até melhor do que nós. Tem auditores, gerentes financeiros, tem analista, tem gestores muito especializados na área contábil. Então, nós temos que ter, para certo tipo de cliente, uma linguagem um pouco mais técnica. E a gente pode falar com ele de uma forma com um conceito mais complexo, que o próprio cliente também entender até onde vai o nosso conhecimento. Na cabeça do cliente que contrata a contabilidade, todo mundo dentro da estrutura é contador para ele. Até quem está na área legal, para ele tem um mundo de atual técnico. Então, é muito importante, quando a gente vai fazer uma reunião com o cliente, a gente mapear o perfil desse cliente e saber até onde nós podemos ir. Tem cliente que ele é muito simples. É o cliente que ele só abriu a empresa para emitir uma nota, para prestar um serviço. Eu preciso ser técnico com esse cliente? Agora, eu tenho um cliente que ele precisa de um fechamento do trimestre. É um cliente que ele tem ST, ele tem crédito tributário. Eu preciso ter uma linguagem mais técnica com esse cliente. Eu não posso tocar uma reunião sozinha, sem um gestor, sem talvez a minha área tributária. Mapeie esse cliente. Saiba qual a linguagem que você vai usar com cada contabilidade. Olhem o CNPJ, a operação, KNAI, a pessoa que você vai falar, qual é o cargo dele dentro da empresa. Isso vai facilitar toda a comunicação, toda a troca, e a reunião vai ficar muito efetiva, vai ficar muito profissional, e vocês vão encantar o cliente, ele vai sair, assim, extasiado, com a excelência daquilo que ele procurou e o que vocês entregaram. Quando a emoção, ela entra dentro da comunicação, de uma forma agressiva, acaba virando conflito. Então, nós temos que ter muito, muito
outro com outros olhos. Eu tenho que atender da forma como o outro gostaria de ser atendido. E não da forma como eu gostaria de ser atendido, Gláucia. Porque a forma como eu gosto é um formato, mas é a forma como o meu cliente gosta. Então é sempre o outro. O trabalho nosso é o de servir. E para eu servir, eu preciso entender, eu preciso mapear, eu preciso fazer a linguagem. Eu não quero que o cliente entenda aquilo que eu sei. Ele não tem obrigação de saber até onde eu sei. Eu que preciso transmitir para ele onde vai dele.